Quem aí já ouviu falar que existem dois tipos de diabetes, tipo 1 e o tipo 2? Ou o diabetes da infância e o diabetes adquirido? Diabetes que engorda e diabetes que emagrece. Apesar de terem o mesmo nome, são doenças diferentes, o tratamento é diferente e hoje nesse vídeo você vai saber diferenciar um do outro. Meu nome é Marielle Mello, sou endocrinologista e meu objetivo é tratar diabetes, tireoide e obesidade de uma forma leve e descomplicada. Antes de falar das diferenças dos diabetes, eu vou falar por que eles têm o mesmo nome. Então, o diabetes é quando tem um excesso de glicose no sangue. Esse excesso de glicose ocorre tanto no diabetes tipo 1 quanto no diabetes tipo 2 e a gente consegue diagnosticar, falar que uma pessoa tem diabetes quando a glicose em jejum é maior que 126, quando a hemoglobina glicada é maior que 6,5, ou quando faz aquela curva glicêmica e 2 horas depois de tomar o líquido doce fica acima de 200. Os sintomas da glicose alta no sangue também são os mesmos, tanto para o diabetes tipo 1 quanto para o tipo 2. Então é um excesso de urina, boca seca, vontade de beber água o tempo inteiro. Quando a glicose está extremamente alta, tem uma perda de peso, que não é uma perda de peso saudável, é uma perda de peso bastante assim relacionada à massa muscular. E as complicações a longo prazo, tanto do diabetes tipo 1 quanto do tipo 2, elas são praticamente as mesmas também. Então, atrapalha o funcionamento dos rins, da retina, tem aquela questão do pé diabético. Então, a longo prazo, se estiverem descontrolados, os dois têm as mesmas complicações. Então, agora a gente vai para as diferenças. O diabetes tipo 1, ele é um diabetes de mais difícil controle. E por quê? Porque no diabetes tipo 1, o pâncreas para de funcionar completamente. E eu vou fazer um adendo para quem não sabe o que é pâncreas. Pâncreas é um órgão que fica na barriga, perto do estômago e do intestino. Ele parece uma cobrinha e ele produz insulina, glucagon, que é um outro hormônio, e várias enzimas digestivas. No diabetes tipo 1, essa parte do pâncreas que produz insulina para de funcionar 100% por conta de anticorpos, ou seja, o diabetes tipo 1 é uma doença autoimune. Os anticorpos mais comuns que a gente detecta em quem tem diabetes tipo 1 são o anti-GAD, o anti-insulina, o anti-IA2 e o anti-ZNT8. Então, para aquela pessoa que tem o diagnóstico de diabetes tipo 1, na maioria das vezes a gente solicita esses anticorpos e eles vêm positivos. Vocês perceberam que no diabetes tipo 1 eu não falei que a doença é desenvolvida em quem tem obesidade, em quem não faz exercício físico ou naquela pessoa que come muito doce? Exatamente, porque não tem nada a ver mesmo. O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune que vai se desenvolver independente dos seus hábitos de vida. E para tratar o diabetes tipo 1, como eu falei que o pâncreas não funciona mais, a única forma de tratamento é com o uso de insulina. Inclusive, antes da descoberta da insulina, que tem mais ou menos 100 anos, foi em 1922, as pessoas que tinham diabetes tipo 1, elas não conseguiam sobreviver, não conseguiam chegar na idade adulta, por exemplo, porque era uma doença que não tinha tratamento. Hoje em dia, graças à descoberta da insulina, a gente consegue tratar, apesar de não ser fácil esse tratamento. Então, a pessoa com diabetes tipo 1, ela tem que aplicar insulina 3, 4, 5, 6 vezes ao dia. Toda vez que vai comer tem que aplicar insulina, porque é a única forma de controlar. Geralmente o diabetes tipo 1 começa na infância ou na adolescência e é um aumento de glicose assim repentino. Não é igual no diabetes tipo 2, que às vezes a pessoa chega com pré-diabetes, aí no ano depois já tá com a glicose um pouquinho mais alta e é uma coisa assim que vai caminhando devagarzinho. No diabetes tipo 1 não, de uma hora para outra, geralmente quando é criança, né, os pais percebem que tá perdendo muito peso, que tá fazendo muito xixi, aí quando vai no médico, a glicose já está lá acima de 300, 400, às vezes tem já necessidade de internação nessa primeira descoberta aí, porque tem uma complicação grave que acontece que chama cetoacidose diabética. Então, nesses casos, a gente já começa aí esse diagnóstico com uma complicação mais grave.
No adulto também pode acontecer diabetes tipo 1, apesar de ser mais raro, e a gente chama, quando é no adulto, de LADA, que é o diabetes tipo 1 de início tardio, mas nesse caso tem os anticorpos também positivos, são os mesmos da criança, e o tratamento também é só com insulina. Então não é porque é adulto que a gente não vai ter diabetes tipo 1, tem que prestar muita atenção, tem que realmente ir no especialista, porque às vezes você que é adulto tá tomando remédio para diabetes tipo 2, não tá controlando, mas o que tem que ser feito nesses casos é trocar o tratamento para insulina, porque no diabetes tipo 1, como eu já disse, o tratamento é feito apenas com insulina. E no diabetes tipo 2, o pâncreas ele até que continua funcionando, só que ele está funcionando muito sobrecarregado. Por quê? Por conta da resistência insulínica. Então, o excesso de gordura abdominal, o sedentarismo, o excesso de consumo de carboidratos simples, principalmente doces, refrigerantes, sucos, isso faz com que o corpo precise de uma quantidade muito alta de insulina e o pâncreas no começo ele até consegue dar conta do recado, mas chega uma hora que ele fica fadigado e não consegue essa quantidade suficiente para manter a glicose normal. E aí é quando se desenvolve o diabetes tipo 2. Então, nesses casos, se a pessoa conseguir mudar o estilo de vida, perder peso, fazer bastante exercício, mudar toda a alimentação, pode ser que consiga controlar até mesmo sem remédio, desde que seja nos primeiros anos aí de descoberta, não naquele diabetes tipo 2 que já tá aí antigo. Então, a gente vê essa diferença muito grande entre o diabetes tipo 1 e o tipo 2. Porque no tipo 2, os hábitos de vida influenciam bastante, inclusive, na maioria das vezes eles se desenvolvem justamente por isso. O diabetes tipo 2 tem uma questão genética bem associada, então se você tem seus avós, seus pais, seus irmãos com diabetes tipo 2, a sua chance é muito maior. Claro que com hábitos de vida melhores você vai reduzindo essa chance, mas só de ter a genética, seu risco já é um pouquinho mais aumentado que da população geral. E a idade de desenvolvimento do diabetes tipo 2 geralmente é acima dos 40 anos de idade. Se é na infância, está muito relacionado com obesidade, não é tão comum. No diabetes tipo 2, medicações em comprimidos são super eficientes. Inclusive, eu já fiz um vídeo aqui no canal mostrando todas as opções de remédios para diabetes tipo 2, tem vários. Então, na maioria das vezes, a gente consegue tratar o diabetes tipo 2 sem insulina. Apenas em casos mais avançados ou quando a pessoa não tem condições financeiras, né, de manter todos os comprimidos existentes, aí a gente começa com insulina, mas não é tão comum assim quanto no diabetes tipo 1, que só vai controlar se estiver usando insulina. E vocês já ouviram falar que tem um diabetes que engorda e um que emagrece? A diferença é mais ou menos isso que eu falei. Com a glicose alta, ou seja, com um diabetes, seja tipo 1 ou tipo 2 descontrolado, a pessoa perde peso pela doença em si. E a pessoa que já tem obesidade, ela tem uma chance maior de desenvolver diabetes tipo 2, mas não tem um diabetes que engorda e um que emagrece. Todos os dois, quando a glicose está muito alta, faz emagrecer, mas apenas o diabetes tipo 2 está relacionado com as pessoas que têm obesidade. Viu como o nome é o mesmo, porque as duas doenças têm uma glicose aumentada no sangue, mas a forma de desenvolver e a forma de tratar é completamente diferente? Eu tenho certeza que agora você sabe diferenciar se o seu diabetes é tipo 1 ou tipo 2. Inclusive, encaminhe esse vídeo para quem não sabe qual que é o tipo de diabetes. Dá um like aqui no vídeo se você gostou e se inscreve no canal porque toda semana tem vídeo novo. Até a próxima!